Preto ou vermelho, um dragão ainda é um dragão. Muitos perguntam se o jovem Griff é um Targaryen ou um Blackfyre. E se a resposta mais simples for a mais óbvia, ele é do sangue do dragão. Os Blackfyre são um ramo cadete da casa Targaryen, criado por um bastardo de dois Targaryen. Ou seja, os Targaryen atuais e os Blackfyre atuais têm sangue real. Como não existe teste de DNA nesse mundo, será que realmente vai importar se ele é um dragão preto ou vermelho? No contexto total, talvez importe, afinal, teoricamente, os Targaryen venceram todas as rebeliões Blackfyre. Mas esse Aegon, sendo Targaryen ou Blackfyre, tem sangue do dragão e se apresenta como Targaryen e não como Blackfyre. E seus filhos seriam Targaryen. Eles continuariam a dinastia Targaryen. Então poderíamos dizer que os Targaryen estariam no trono? Até agora eu não falei da Daenerys, mas como ela provaria que essa pessoa não é um Targaryen? E sinceramente, vocês acham que isso mudaria a posição dela? Mudaria a posição de vocês? Se o Ned não tivesse ido para Porto Real, ainda teria guerra? Provavelmente sim. O Robert só pediu para o Ned ir para Porto Real, e o Ned só foi para lá porque o Jon Arryn morreu. E a Lysa só envenenou ele porque o Mindinho mandou. E o Mestre Paisel viu que a Cersei queria que ele morresse e não ajudou ele. Para quem não lembra, o Stannis desconfiava que os filhos da Cersei não eram do Robert e falou para o Jon Arryn, e juntos eles estavam pesquisando. E eles já estavam formando um tipo de aliança, porque o filho do Jon Arryn, o Robert Arryn, ia ser mandado para ser criado com o Stannis. Só que, ao contrário do Ned, provavelmente ele falaria para o Robert. Só que as provas que eles têm são só registros, então seria a palavra deles contra a dela. Dificilmente o Tywin iria ficar parado vendo sua filha e seus netos sendo insultados e sua casa perdendo poder e respeito. Então os Lannister acabariam apoiando a Cersei, mas o Norte e as terras fluviais provavelmente acabariam apoiando o Jon. Eu acho que ambos os lados ficariam um tempo em formação de aliança e ameaças veladas, até alguém acender o pavio e a guerra estourar. A única forma de uma guerra não acontecer seria a Cersei conseguindo comprar o silêncio do Jon e do Stannis, ou matar eles antes deles falarem. Isso não duraria muito, porque o Varys e o Illyrio já estavam planejando uma guerra em Westeros. Eles só não queriam que fosse naquele momento, mas haveria guerra. Mas por que Varys e Illyrion iriam querer fazer guerra em Westeros? A guerra torna o terreno propício para o surgimento de um novo rei. E eles querem colocar o jovem Griff no Trono de Ferro. Eu vou explicar a teoria que é mais aceita no fandom com base em tudo que nós temos até agora. No jogo do Illyrio e do Varys, Viserys e Daenerys sempre foram uma peça secundária. Eles não queriam realmente colocar eles no trono. No momento certo, eles iam fazer a guerra estourar em Westeros. E o Viserys ia piorar tudo aparecendo lá com os Dothraki. Nesse momento, junto com a Companhia Dourada, surgiu Aegon, o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro, salvando todo o continente. Ele seria muito mais aceito do que um maluco que trouxe os Dothraki para Westeros ou do que uma esposa de um Khal. Mas com o nascimento dos dragões, o plano teve que ser reajustado. Eles precisavam que o Aegon casasse com a Daenerys. Mas eles acabaram esquecendo de uma coisa que o Mindinho nos fala. As peças também têm vontade própria. A Daenerys continuou na Baía dos Escravos e o Aegon, seguindo o conselho do Tyrion, foi para Westeros começar a sua conquista. Mesmo com essa mudança de roteiro, esse plano ainda pode dar certo porque o estado de Westeros está cada vez pior, e de certa forma isso torna tudo mais fácil. Sem um grande vilão para enfrentar, Westeros pode acabar vendo o jovem Griff só como um garoto mimado? É possível, mas é muito improvável nesse momento. Os Nascidos de Ferro estão cada vez mais saqueando o continente. Aurane fugiu com o que deveria ser a nova frota do Porto Real. A situação do norte está complicada porque Stannis está com metade do pessoal do norte lutando contra a outra metade que estão ao lado dos Bolton. As terras fluviais estão cada vez piores. E o Varys fez o favor de matar uma das poucas pessoas que poderia resolver tudo, que era o Kevan. Por eliminação, as pessoas poderiam escolher o jovem Griff. Ele não seria o salvador, mas dos males ele seria o menor. E se a Daenerys vir com Dothrax, que o povo de Westeros considera extremamente selvagem, e Imaculados, que são escravos,
Provavelmente o exército do jovem Griff vai ser muito mais bem visto do que o da Daenerys, embora um pouco menor. Sinceramente, eu não sei o que seria mais interessante de ver. Uma união de todos os Calazares ou várias manadas de elefantes. Será que esse Aegon é o que Westeros precisa atualmente? Provavelmente não. Nós sabemos algumas coisas desse Aegon. Por exemplo, ele é muito bem educado e inteligente. Fala vários idiomas, tem conhecimento em matemática e geometria. Foi ensinado sobre história, leis e fé dos sete. Pelo que o Tyrion dá a entender, ele foi bem mais instruído do que metade dos lordes de Westeros. E pelo que o Varys fala, ele foi moldado para governar desde que nasceu, e cresceu sabendo que governar era seu dever e não seu direito. Ele tem o apoio do Varys, que é um homem extremamente perigoso, tem o apoio do Illyrio, que é um homem extremamente poderoso e rico, que tem contatos em todo o mundo conhecido, e agora tem o apoio da Companhia Dourada. Se ele tem tudo isso, por que eu não acho que ele vai ser o que o Westeros precisa no momento? Primeiramente, assim como nós não temos como provar que ele é falso, ele também não tem como provar que é o verdadeiro Aegon. É por isso que os planos de casar com a Daenerys e conseguir o apoio de Dorne são extremamente importantes. E vendo o arco da Daenerys e dos Dorneses, talvez isso não seja fácil. E a segunda coisa que muitos esquecem é que ele é muito jovem, e a gente vê nos capítulos do Tyrion que isso traz uma certa arrogância. Como o próprio Varys admite, o Kevan Lannister seria ótimo atualmente para ajeitar as coisas como regente do Tommen. Mas quem vai ser o regente do Aegon? Ele poderia ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se ele não tiver apoios estratégicos, ele não vai conseguir reinar. A mesma coisa que faz o Westeros estar propício para a conquista de um salvador nesse momento é o que a faz difícil de governar nesse momento. Além dele ter que disputar a conquista de Westeros com a Daenerys e o Euron, ele ainda vai ter que disputar a política com o Mindinho e a questão dos selvagens e dos outros com a Patrulha da Noite. Por que mataram a Catelyn no Casamento Vermelho? Para quem não sabe, nos livros o plano é não matar a Catelyn, porque ela é uma refém valiosa. Ela é a próxima na linha de sucessão depois do Edmure, que é o herdeiro de Correrio, pelo menos até ele ter um filho. Seria até mais fácil deles ameaçarem matar um dos dois caso o Peixe Negro não entregasse Correrio. E ela e o Edmure são irmãos da Lysa, que é a atual regente do Vale de Arryn. Se formos parar para pensar, ela é a amada esposa de Ned Stark, a respeitada Lady de Winterfell, a filha mais velha de Correrio, mãe do rei Robb e da última herdeira conhecida do norte, Sansa Stark. Não era para ela morrer. Eles até poderiam casar ela com outro lorde para afirmar mais o poder dos Frey ou o poder dos Lannister. O problema é que ela começou a ter um surto no final do Casamento Vermelho, o que faz todo sentido considerando tudo o que estava acontecendo. Mas quando eles viram ela matar o Aegon Frey e arranhar o próprio rosto, eles perceberam que ela não estava bem mentalmente e não seria uma refém útil, então decidiram acabar com tudo ali mesmo. O que foi ruim politicamente e depois foi ruim estrategicamente, porque ela se tornou a Senhora Coração de Pedra. Quando você mata uma família, você tem que matar todo mundo para que ninguém se vingue posteriormente? Não necessariamente. A Catelyn, por exemplo, tem família ou influência nas terras fluviais, no norte e no leste. Não tem como matar todos eles. Tendo uma refém assim, você consegue manter um certo tipo de submissão, manter uma paz meio que forçada. Eu vou dar o exemplo bom e ruim de Theon Greyjoy. Quando os Nascidos de Ferro se rebelaram, eu acredito que o Ned e o Robert tinham o poder de matar toda a família Greyjoy. Mas isso não seria benéfico. Outra pessoa assumiria o poder e se rebelaria, e depois outra e depois outra. Eles só iriam ficar enxugando o gelo. O que eles fizeram? Fica aí governando as Ilhas de Ferro, mas a gente tá com o seu filho. Se você se rebelar de novo, a gente vai matar ele. E funcionou, porque o tempo que o Theon foi refém, eles não se rebelaram. É por isso que o Ned e a Catelyn queriam vigiar o Theon de perto. Ele também é o exemplo do que acontece se a pessoa soltar o refém. Eles vão se rebelar. É por isso que eles queriam que o Tyrion consumasse o casamento com a Sansa, porque prenderia ela definitivamente com o bônus de que o filho deles herdaria o Winterfell. Nos livros, se eu não me engano, o Roose Bolton fica com raiva com o que o Ramsay faz com o Theon, mas não é porque ele é bonzinho, e sim porque ele quebrou um refém valioso, que era necessário para fazer os Nascidos de Ferro se render e para fazer a trama da Jane Poole como Faça-Área funcionar.
Reféns de família importante, sendo bem usados, são extremamente valiosos. É por isso que não matam o Theon, a Falsa Arya e a Sansa. A Catelyn se juntaria a esse grupinho, mas as coisas não foram como planejado.